Da palavra do Senhor e nessa nesse mês de setembro, né, nós estamos nessa série de mensagens reconstrução. Nós falamos na primeira semana sobre cooperação, na segunda semana sobre compaixão e hoje e na próxima semana falaremos sobre compromisso. Por que duas vezes compromisso? É porque nós temos que colocar em prática, né? Precisamos ter comprometimento para colocar tudo isso em prática. E olha, gente, eu diria o seguinte, como foi mostrado no vídeo da chamada, nós estamos num momento ímpar, nunca vivenciado, um momento que está mexendo com todos os setores do mundo, todas as partes, família, sociedade, economia, trabalho, igreja, lazer, turismo, tudo está sendo afetado, tudo está sendo remexido e com certeza nós teremos mudanças sociais envolvidas em tudo isso. E a questão é que nós precisamos, cada um de nós precisamos aprender com tudo isso. Que lições tiraremos de tudo isso? O que mudará em nossa vida? Entenda e admita que mudanças estão acontecendo e nós precisamos assimilar. Nós estamos como aquele lutador que entra no ringue e no meio da luta ali ele leva um golpe, um soco bem forte no estômago e então ele perde o ar. Aquele golpe que faz com que ele perde o ar. Ele precisa se recompor, ele precisa ganhar espaço, ele precisa ganhar tempo, mas ele precisa assimilar aquele golpe, voltar para a luta e continuar. Agora, ele precisa ficar esperto para não levar um segundo golpe igual àquele primeiro. Então, queridos, estamos vivenciando mudanças e precisamos aprender com tudo isso. E eu tenho chamado você a observar, a estar atento e, para nós que somos crentes, nos fortalecermos no Senhor, aprendermos a partir da nossa fé, não a partir das filosofias, não a partir do que ensinam as pessoas aí fora, mas a partir do Senhor. Nós que somos cristãos, nós aprendemos a partir do Senhor, a partir da Bíblia, que é a palavra do nosso Deus. Nosso texto para hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 9 a 12. E o nosso tema é o compromisso, faça o que tem que ser feito. Essa semana passada eu falei muito sobre isso nos devocionais, não? A respeito de se organizar. Se você não tem assistido os devocionais que eu faço, né, você pode encontrar no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram. Pois bem, queridos, vamos ao nosso texto. Estou com a minha Bíblia aberta aqui e estarei lendo verso 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar.
Amém. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua santa palavra. Você sabe o que é compromisso? Você é uma pessoa comprometida, no sentido de estar realmente engajado em algo. Quando nós falamos a respeito de compromisso, de comprometimento, né, vem para nós a ideia de algo que vai ser juntado, de algo que traz a ideia de um acordo, de, um, de, um, de uma responsabilidade que é assumida. E isso é sempre de forma mútua. Né? Nós fazemos compromisso, às vezes, conosco mesmo, né? Ah, eu fiz o compromisso de caminhar todo dia. Ah, você fez com você mesmo, né? Mas geralmente essa palavra ela envolve outras pessoas. Eu tenho um compromisso com tal pessoa, eu tenho um compromisso com tal empresa, eu tenho um compromisso com o meu país, com a minha cidade, eu tenho um compromisso com a minha igreja. De uma forma ou de outra, são ações que nós nos propomos a fazer. E olha, pessoa que não cumpre os seus compromissos é terrível, né? Ai, meu Deus, é complicado, é complicado. Às vezes a gente esquece, eu sei, e acontece comigo também. Eu luto para não falhar nos meus compromissos, eu anoto na agenda, eu anoto no celular, eu ponho despertador, mas de vez em quando ainda acontece, né? Mas tem gente que não se preocupa com isso, tem gente que é bem relaxada nesse sentido, né? Não tem outra palavra para descrever. É porque é relaxado mesmo, não se importa, só chega atrasada, fala que vai e não vai, e daí para frente, né? Então falta nesse tipo de pessoa um compromisso, falta a ela honrar o compromisso que fez, melhor dizendo. Quando a pessoa diz que vai fazer algo, se compromete a fazer algo e não faz. Quando olhamos isso na questão profissional, é terrível, né? Todos nós somos seletivos. Se eu contrato um pintor para vir aqui em casa fazer um serviço, um pedreiro, um serralheiro, um eletricista, encanador, e aquela pessoa dá o cano, marcou tal hora e não vem, né? Isso bagunça tudo. Aí você já pensa assim, poxa, essa pessoa não tem compromisso, né? Eu não vou chamar ela mais. Então, a falta de compromisso, a falta de honrarmos os nossos compromissos, ou seja, a falta de comprometimento, ela denigre a nossa imagem. Então, o nosso tema hoje é esse: compromisso. Faça o que tem que ser feito, meu irmão, minha irmã. Precisamos levar a sério a nossa vida e os compromissos que temos, seja como família, seja com escola, seja com trabalho, seja com igreja, seja com Deus, seja consigo mesmo. É sermos mais sérios, mais organizados na nossa vida. Poxa vida, nós precisamos realmente vencer isso. Se você está vivenciando toda essa pandemia, se você está querendo reestruturar, se você está querendo reerguer, reconstruir, se você está querendo crescer na vida, você precisa se organizar, assumir compromissos, levantar a cabeça, né, sacudir a poeira
e bola para frente. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês e falar à luz da palavra de Deus. Entre tantos textos, o Senhor me conduziu a esse, de Tessalonicenses. Tessalonicenses é o povo que vivia na cidade de Tessalônica. E ali foi fundada uma igreja através do ministério do apóstolo Paulo. E é ele quem está escrevendo para aqueles irmãos lá daquela cidade, lá daquela igreja, e instruindo eles através das suas cartas. Acho legal, né? Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, se você voltar um pouquinho no capítulo 2, ele diz assim para eles: olha, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estadia entre vocês não se tornou infrutífera, mas apesar de sermos maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho em meio a muita luta. O apóstolo Paulo, mesmo em meio a muita luta, ele não parou de fazer o seu trabalho como um missionário, um evangelista, um apóstolo ali chamado por Deus. E ele segue e o evangelho chega a essa cidade de Tessalônica e ali nasce uma igreja e um povo que está com sede de Deus, com vontade de aprender, com vontade de crescer, e a obra começa a crescer naquele lugar. E agora chegamos a essa parte do nosso texto, verso 9. O apóstolo Paulo exorta eles quanto à questão do amor fraternal. Ele diz assim, olha, quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar-vos uns aos outros. Perceba que ele já disse que eles conheciam as suas responsabilidades a respeito desse amor fraternal. E nós falamos nas semanas anteriores a respeito disso, a respeito da compaixão, a respeito do auxílio ao próximo, de ajudar, de sustentar, de se envolver, de manifestar, enfim, o amor pelas pessoas. Tenho insistido para nós podermos nos unir nessa hora como igreja, cada um ajudando, cada um entrando em contato. Hoje mesmo, pela manhã na escola dominical, eu falei, insisti, né, com vocês. Olha, alguém está passando alguma dificuldade? Desculpa. Alguém está passando alguma dificuldade? Entre em contato comigo, me fale para nós conversarmos e orarmos. E depois os presbíteros falaram, pastor, nós também. E os diáconos também já me falaram. Às vezes eu que esqueço de dizer. Então, os presbíteros estão à disposição, os diáconos estão à disposição, eu e minha esposa estamos à disposição. Você pode contar conosco, você pode e deve contar com a sua igreja. São os seus irmãos em Cristo. Nós devemos viver esse amor fraternal. É nessas horas onde as lutas aumentam, onde as dificuldades crescem, que deve aumentar, deve crescer também o nosso amor fraternal. Veja o que ele diz, verso 10. Na verdade, vocês estão praticando isso para com todos os irmãos em toda a Macedônia. A Macedônia é a região ali aonde ficava a cidade de Tessalônica. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais.
O apóstolo Paulo insiste, exorta eles a progredir. Eu já expliquei, mas talvez tenha alguém que ainda não ouviu. Quando a gente fala de exortação, não é bronca, ele não está dando uma bronca neles. A exortação é o encorajamento. A admoestação é que é a bronca, a reprimenda, né? Mas a exortação é o incentivo, é o encorajamento. O apóstolo Paulo está encorajando eles a progredirem cada vez mais. Então não é porque você já doou uma cesta básica que tá tudo beleza, né? Já doei uma cesta básica. Não é porque você já deu uma moeda para o pedinte ali no semáforo que você já cumpriu o mandamento de Cristo. Não é porque você devolveu o seu dízimo ou fez uma oferta à igreja que você, não, já está bom, já dei o meu dízimo, já está legal. Não é dessa forma, queridos. Assim, nós precisamos progredir na questão do amor fraternal, nos envolvermos mais com as pessoas, procurar ajudá-las, procurarmos realmente ser irmãos em Cristo. A ideia de sermos a família da fé, de sermos irmãos em Cristo, é essa, de nos auxiliarmos mutuamente. Então, procure saber como é que está o seu irmão, dá uma telefonadinha, procure ajudar, procure estar orando por eles, manifestando o amor. Eu tenho ouvido as pessoas dizerem, pastor, estou com muita saudade da igreja. Pastor, quando é que a gente vai voltar? Estou com muita saudade, muita saudade. Ok. Você está com saudade de que exatamente, meu irmão? Você está com saudade daquele lugar ali? É isso? Rua Minas Gerais 519? Aquele prédio ali? Você está com saudade disso, de estar lá naquele prédio? Ou você está com saudade das pessoas, dos seus irmãos, de poder chegar neles e dar um abraço, e orar junto, e cantar ao Senhor juntos, e participar das coisas juntas? Do que exatamente você está com saudade? Ah, estou com muita saudade, pastor. Do que exatamente você está com saudade? Porque se for do templo é uma coisa, agora se for das pessoas, as pessoas estão por aí. Elas estão vivas. Elas podem ser encontradas. Elas podem ser contactadas. Então, eu vou usar das palavras do apóstolo Paulo aqui e exorto, incentivo a cada um de vocês a progredir no exercício do amor fraternal. Amar o seu irmão em Cristo. Realmente demonstrar o amor, o carinho, o afeto por eles. Desde que começou essa pandemia, pergunta a você, desde que começou essa pandemia, você já conversou com quantas pessoas da igreja? Da igreja que você é membro. Você já orou diretamente com ela, ou pessoalmente, ou mesmo que seja por telefone, você já orou com quantas pessoas da igreja? Com os devidos cuidados, máscara, álcool gel e tudo mais, quantas pessoas você visitou durante essa pandemia? Ah, pastor, não pode visitar. Para aí. Ir ali, né, ficar perto, fazer uma oração, ó, vim aqui orar por você. Enfim, meus queridos, faça o que tem que ser feito.
Se você diz que ama a igreja são as pessoas. A igreja não é o prédio, são as pessoas. Se você ama a sua igreja, então demonstre o amor pelos seus irmãos em Cristo. Entre em contato com eles e diga, declare o seu amor. Ô, meu irmão, eu telefonei para dizer que eu te amo. É gostoso, né? Gostoso ouvir isso. Queridos, nós precisamos melhorar. Precisamos melhorar. Precisamos progredir. Sabe, eu fico agoniado com essa questão. Eu espero que você ouça, dê atenção ao que eu estou dizendo aqui agora. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ele prossegue aqui, verso de número 11, ele exortou, né, a progredir cada vez mais nessa questão do exercício do amor fraternal e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. Ele coloca 3 situações aqui que ele chama a gente a diligenciar. E essa palavrinha aqui é uma palavrinha meio complicada, né? Até no sentido original daquela época tinha um contexto bem diferente, onde era mais usado no contexto da pessoa que buscava ser elogiada ou ser honrada publicamente, mas através do uso aqui do apóstolo Paulo, na Bíblia ela tomou essa conotação diferente, que é a de viver uma vida correta, é de se esforçar por ser correto aos olhos de Deus e aos olhos da própria sociedade, das leis civis. Então, a diligenciardes tem a ver com diligência, com ter urgência em fazer alguma coisa, em ser cuidadoso, ser atento, em se esforçar, se aplicar para que aquilo que for feito seja feito adequadamente, seja feito no tempo certo, né? Uma pessoa diligente é uma pessoa organizada, é uma pessoa comprometida, né? Se você contrata, dentro daquela ideia que eu falei, né? Se você contrata um encanador para ir lá na sua casa resolver um problema lá que está acontecendo, né? Tá vazando água na parede. Aquele encanador fala com você, olha, amanhã, 9 horas, eu estarei aí na sua casa, né? Quando for 9 horas, ele está batendo a porta. Ele é organizado, ele falou que vai, ele vai mesmo. Ele chega lá, olha, faz o diagnóstico, dá o preço, faz um bom serviço, arruma tudo direitinho, sai, não deixa aquela bagunça, e enfim. Nós precisamos ser diligentes. E aí a Bíblia fala aqui de 3 questões. Veja só. Primeiro, então, falamos a respeito do amor fraternal. Agora ele fala sobre viver tranquilamente. Bom, eu vou ser diligente, mas para viver uma vida tranquila. Em que sentido é isso? No sentido de que a pessoa que é organizada, ela vive melhor. Uma pessoa desorganizada, ela não cuida da sua casa, ela não cuida das suas coisas, ela não cuida do seu carro, ela não cuida da sua própria saúde, ela é desorganizada e então ela vive atribulada. O seu carro está com tudo em dia, você fica de olho na água do radiador, no fluido de freio,
no óleo do motor, nas pastilhas, nos pneus, na pressão, calibra os pneus direitinho, sabe quantas libras tem que colocar no pneu? Você cuida do carro direitinho, porque se não cuidar ele vai fundir, vai pifar. Então, a pessoa diligente é aquela que se organiza e na sua organização isso vai trazer tranquilidade para ela. Aí ele fala diligenciardes, cuidando do que é vosso. Sabe, o cuidado das coisas que nos pertencem. E aí traz um aspecto de onde vivemos, com quem vivemos, e talvez aqui traz, então, a ideia de família, traz a ideia de trabalho, traz a ideia de escola para aqueles que estudam, cuidar do que é vosso. Traz a ideia de patrimônio, sim. Traz a ideia da saúde, sim. Traz a ideia de tudo aquilo que nos pertence, que estamos diretamente envolvidos. Sabe, queridos, cuidar. Ele está falando cuidar. Cuidar é zelo. Você cuida da sua família. Você cuida do seu casamento, você cuida do seu trabalho, você cuida da sua saúde. Então, é muito prático aqui. Às vezes a gente pensa que a Bíblia fala só de questões espirituais e da salvação e vida eterna, mas a Bíblia fala de questões práticas. Veja o próximo ponto aqui, ele fala diligenciardes e trabalhar com as próprias mãos. Está falando sobre trabalho. Ele talvez aqui, dizem alguns comentaristas, que provavelmente estava acontecendo ali uma situação financeira difícil. E eu já li isso em alguns comentários. Naquela época, os primeiros cristãos tinham a impressão, o entendimento de que a volta de Jesus era iminente, poderia ser a qualquer momento. E então muitos não cuidaram bem das suas coisas. Você lê o livro de Atos e percebe que eles venderam todas as suas propriedades, pegaram o dinheiro e depositaram aos pés dos apóstolos, e aquilo foi sendo dividido entre cada um à medida que cada um tinha necessidade. Ótimo, que coisa linda, né? Coisa linda. Mas sabe o que aconteceu depois? Passou-se o tempo e aqueles valores das propriedades que foram vendidas e foram sendo distribuídas aos poucos, aqueles valores acabaram. A mina secou. E então a leitura do restante do livro de Atos e juntando com as demais cartas do Novo Testamento, mostra que aqueles cristãos começaram a passar dificuldade, ao ponto de serem feitos campanhas de coletas para enviar ajuda àqueles irmãos em Jerusalém. Mas eles não criam? Criam. Mas perceba que o mesmo Deus que nos chama a crer na vida eterna é o Senhor que nos chama a trabalhar. Nos chama a buscar o pão de cada dia. Aqui diz
que nós temos que ser diligentes no trabalhar com as próprias mãos, né? Ou seja, é no sentido de não ficar querendo ganhar dinheiro fácil, é no sentido de parar de ficar aí dependendo do papai e da mamãe, é no sentido de ter a sua própria profissão, é no sentido de correr atrás e pôr a mão na massa e buscar o pão de cada dia. Do suor do teu rosto comerás, é a palavra do Senhor desde o início. Então, somos exortados a trabalhar. Você que me ouve, você que é adolescentezinho aí, põe o propósito de trabalhar, de ter a sua independência financeira, de ganhar dinheiro para montar a sua própria família. Estudar e trabalhar, crescer na vida, isso é orientação bíblica. A Bíblia fala a respeito dessas coisas. O apóstolo Paulo está orientando a essa igreja em Tessalônica que eles devem amar uns aos outros, que eles devem ser cuidadosos, diligentes no trabalho, na vida secular. Ele está ordenando aqui, ó, como vos ordenamos, final do verso 11. Verso 12, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Sabe, queridos, um comportamento digno. Uma das coisas que me entristece muito, e quando eu tomei conhecimento disso, lá no início da minha caminhada cristã, me abateu bastante, é o fato de saber que muitos crentes têm o nome sujo no SPC. Muitos crentes dão calote. Eu já ouvi de empresários, eu não contrato crente. Sabe, que testemunho terrível é esse? Isso mancha a honra da igreja, a honra de Cristo. Tem que dar uns puxão de orelha. Veja o que a Bíblia diz, verso 12. Vos porteis, né? Falando do comportamento, com dignidade para com aqueles que estão de fora, ou seja, para com aqueles que não são crentes. Aqueles que não são crentes devem olhar para o que é crente e dizer, olha, essa é uma pessoa correta, ele é um bom funcionário, ele é trabalhador, ele é dedicado, ele é honesto. Eu posso confiar nele porque ele é honesto, ele não rouba, ele não fica fazendo corpo mole, ele é dedicado. Dignidade, sabe, queridos? Isso tem a ver com dignidade, aquele que é digno de confiança, aquele que é digno. Poxa vida, é muito bom poder ser reconhecido como alguém confiável. Então, a Bíblia é quem está dizendo, meu irmão, minha irmã, se comporte com dignidade nessa sociedade, no seu trabalho, nas suas amizades, na sua escola, onde você for, aonde você for, se comporte como um cristão. Você é crente, não é só dentro da igreja, você é crente aonde você for. Eu já vi alguns crentes que, misericórdia, às vezes vão passear, vão num clube, vão numa pousada e por conta de qualquer coisinha lá aprontam um barraco. Então, seja exemplo, seja uma pessoa de bom testemunho.
Concluindo, toda pessoa tem compromissos. Todos nós temos os nossos compromissos. Não adianta porque a vida boa acaba logo, logo. Você está aí tranquilo, né? A vida bem fácil, pode esperar que isso vai acabar logo, logo. Compromissos vêm para todos e não pense que isso é ruim. Não, essa semana vai ser puxada, tenho muita coisa para fazer. 24 horas por dia vai ser pouco. Isso tem o seu lado bom, né? Claro que todos precisam tomar cuidado para não se sobrecarregar, para não entrar no ativismo, isso adoece, né? Muito cuidado. Mas ficar à toa também deve ser terrível. Eu acho que eu não conseguiria ficar à toa de tudo sem compromissos. Então, todos nós temos os nossos compromissos. O crente, mais ainda, pois ele serve ao Senhor. Então não é só eu ir lá cumprir o meu compromisso e pronto. Não, eu tenho que fazer aquilo pensando que eu estou em missão nesse mundo, eu estou servindo ao Senhor e por isso eu tenho que fazer o meu melhor, não pelo meu patrão, não pelas pessoas, mas para Deus, né? Servir tudo que vier à mão para fazer, faça-o como para o Senhor e não para homens. Isso está lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 23. Tudo que te vier a mão para fazer, faça como para o Senhor e não para homens. Glorificar a Deus tem a ver com compromisso. Nós queremos adorar a Deus, queremos louvar ao Senhor, queremos glorificá-lo como tal, merecedor de toda honra e toda glória. Isso tem a ver com compromisso, sabia? Não com ações pontuais. Ações pontuais são aquelas que você vai, faz e pronto, acabou. Fui na igreja, participei, ok. Entrei aqui na live do pastor Wagner e assisti ao culto aqui, durou 1 hora e 15 minutos e pronto, já acabou, cumpri minha tarefa, beleza. Isso são ações pontuais. Agora nós somos chamados a viver para Deus. Viver para Deus. É 24 horas por dia. Você é crente, discípulo de Jesus, é o tempo todo, em todo lugar. Então, isso tem a ver com compromisso, é se comprometer totalmente com a causa do Evangelho. Eu estou nisso, mergulhei de cabeça, eu entreguei minha vida para Cristo. É legal essa expressão, né? Entreguei minha vida para Cristo, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2. Devemos então viver dignamente, trabalhar, ter um bom testemunho, ajudar, servir, fazer tudo para o Senhor. Então eu espero que você tenha entendido. O texto bíblico nos leva a olhar para a igreja. Ele primeiro falou do amor fraternal. Então, primeiro, olharmos para a igreja. Segundo, olharmos para as demais coisas da nossa vida. E aí entra família, escola, trabalho, e o seu próprio caráter, a sua maneira de ser. Então, queridos, faça o que tem que ser feito. Seja uma pessoa comprometida, seja uma pessoa confiável, seja uma pessoa que dá um bom testemunho. Que Deus te abençoe. Vamos orar por isso? Senhor,
Graças te damos, Pai. E clamamos a Ti agora. Perdoa nosso pecado, perdoa as nossas falhas, nos capacita para vivermos dessa forma que ouvimos hoje. Nos dá sabedoria, nos ajuda a organizar as coisas que temos que fazer, tirar o excesso de atividade e para podermos nos dedicar melhor ao que temos que fazer e fazer bem feito para a glória do teu santo nome. Abençoa, ó Deus, aqueles que têm dificuldade com horário, com agenda, com compromisso, ou talvez até com coisas piores, como honestidade. Ó Deus, tem misericórdia e muda isso na vida de cada um, para a glória do Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus